alguns dias, né? Como a Bíblia traz muitas informações sobre alguns personagens bíblicos, nós acabamos tendo o desejo de falar muitas coisas sobre eles também, né? Vamos abrir a Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4. Como hoje nós todos estamos convidados a almoçar aqui, então não tem pressa também, né? A mensagem não tem tempo, já foi o louvor, é o momento da gente ouvir a voz e a palavra de Deus. Mateus capítulo 4. E eu quero dizer que eu vou continuar, ou vou contar a historinha das crianças agora para os adultos. O tema geral da Semana Jovem foi ou está sendo comunidades transformadas. Mas aqui na igreja de Formiga, nós escolhemos falar de vidas transformadas e baseada nos personagens bíblicos, né? Personagens jovens, principalmente. E o personagem que eu escolhi é Pedro. Foi contada a historinha das crianças aqui com um episódio ou um momento da vida de Pedro. E nós vamos relembrar a vida de Pedro, o desenrolar da vida de Pedro. Eu fiquei até abismado de quantas coisas nós temos do relato de Pedro na Bíblia. Eu sabia que era muito, mas quando você vai pegando tem esse episódio, tem aquele, e não termina. E nós vamos relembrar hoje que riqueza. E o título dessa mensagem é Vivendo o Extraordinário. Se tem uma pessoa que viveu o extraordinário na Bíblia, um deles é Pedro. Tem muitos que viveram muitas coisas, mas Pedro viveu muitas coisas extraordinárias. E não é à toa que com frequência nós vemos pessoas, né, com o nome Pedro, é muito comum. E a mensagem dessa manhã é um chamado para você e para mim, para sairmos da vida comum, cotidiana, ordinária, para vivermos uma vida extraordinária, uma vida tremendamente usada por Deus, tremendamente poderosa. Assim foi a vida de Pedro. Mas para a introdução, a gente lê o verso que está em Mateus capítulo 4, versos de 15 a 17. Encontraram aí, né? Do 15 ao 17. Acompanhe a leitura. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que coisa tremenda, que maravilha. Se você lê os relatos anteriores, você lê a pregação de João Batista, você lê o batismo de Jesus e você lê Jesus indo para o deserto e sendo tentado ali. E ao Jesus começar o seu ministério, diz aqui que ele sai, deixa Nazaré e vai para Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum. E se referindo a essa região da Galileia, que inclui a cidade de Cafarnaum, é que nós lemos esses versos, que o profeta Isaías falou lá no tempo dele, que essa terra onde habitavam pessoas que não conheciam a luz,
não tinham a plena revelação, não era lá o centro em Jerusalém dos judeus, mas estavam lá à margem. A este povo que não viu grande luz, né? Não tinham passado ali muitos profetas, mas Jesus foi até lá para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação, para iniciar o seu ministério. Jesus sai e começa dos povoados, à beira-mar, né, da Galileia, e vários povoados menores. E neste contexto, Jesus vai encontrando e vai chamando os seus discípulos. E quem era Pedro antes de se encontrar com Jesus? Quem foi Pedro? Filho de um pescador chamado Jonas, né? Por isso era chamado de Simão Bar Jonas, que quer dizer Simão, filho de Jonas, né? O seu pai era pescador e ele aprendeu desde pequeno, ele tinha uma vida ali. Como que é a vida de um pescador? Pescando, né? Uma vida simples, uma vida de trabalho, de serviço, emendar redes, costurar redes, lavar redes, sair de madrugada, sair de noite, com o barco para pescar, voltar, às vezes não pegar nada, né? Enfrentar tempestades, mas uma vida muito simples. Você pesca e vende, sobrevive da venda dos peixes ali, da pesca. Uma vida simples. Muito provavelmente Pedro teve pouca instrução formal para escrever, ler. As palavras dele eram simples, né? E mais para frente nós vamos relembrar que ele também cooperou, dando o seu relato, né, do Evangelho, principalmente para Marcos. E quando Marcos registra o Evangelho, que leva o nome de Marcos, mas é grande parte uma influência de Pedro, contando a história com o mestre também, né? Mas Pedro, antes de conhecer Jesus, era um pescador, uma família simples, morava em Cafarnaum, né? Ele era jovem, assim como todos os discípulos foram chamados muito jovens. Nós não temos a ideia, ou não é comum nós pensarmos assim, mas o próprio Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele tinha que idade? Isso, 30 anos. Ele foi batizado ali, 27 anos, né? 27 anos, ele foi batizado no ano 27, com 30 anos de idade ele começa o seu ministério. E Pedro era o discípulo mais velho. Pedro, quando ele foi chamado, ele já era o único casado, ao que tudo indica, né? Se não me falha a memória. Mas Pedro era casado e ele devia ter entre 22 a, no máximo, uns 27 anos. Jesus tinha 30 e Pedro era o mais velho deles. E nós vemos que Jesus o chamou e deu mais responsabilidade para ele. Pedro era impetuoso, né? Ao longo de toda a história a gente vê, mas nessa idade aqui ele já era também, né? Era aventureiro, era impulsivo, ele queria fazer as coisas, queria realizar, queria tomar a frente.
Imagino ele com essa idade, ele provavelmente já estava à frente do negócio do pai, já tomava conta de tudo, junto com seu irmão André, né, que era mais novo, mas também devia ter ali seus 19 a 20 e poucos anos. Muitos jovens, nessa idade, Jesus chama eles, né? E nós lemos aqui na sequência esse relato do chamado. E essa pequena parte da mensagem, nós refletimos em Pedro como uma vida comum, como uma vida simples e ordinária. Garotos, rapazes de destaque eram levados ou buscavam ir até o templo, buscavam ser ensinados pelos grandes teólogos da época, né? Entendidos, senhores da lei, né? Escribas e tudo mais. Mas eles viviam lá uma vida simples, muito humilde. Mas vamos ler aí o relato de como a vida de Pedro começa a se tornar extraordinária, né? Quando ele aceita o chamado de Jesus. Verso 18, na sequência aí. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lavavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Verso 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Que tremendo! Nós vamos aprendendo e lendo, e a Bíblia traz muitas informações, o Evangelho traz muitas informações, principalmente da vida deste discípulo. Ali começou a mudança da história da vida de Pedro. Pedro começou a ouvir a Jesus, a andar com Jesus. E Jesus passando de vila em vila, ali na beira do mar, conversando com outros pescadores, chamando os outros, né? Chamou Tiago, João, e realizando milagres. Ele começa a pregar e as pessoas começam a conhecer, a ver Jesus, a entender quem Ele era. Começam a confirmar que Ele era alguém diferente. Não foi de uma hora para outra, né? Mesmo com os discípulos e mesmo principalmente com Pedro. E Pedro começa a ver toda essa bênção. Inclusive, a sogra de Pedro foi curada, né? Por isso nós sabemos que ele era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. E aí, então Pedro presencia o primeiro milagre de Jesus na festa de casamento, né? Que é relatado no Evangelho de João. Relatos tremendos, mas esse foi só o começo, foi só o primeiro. Cada encontro, cada palavra era algo fora do comum. Jesus está convidando você a ter uma vida de comunhão com Ele, uma caminhada com Ele, incomum, fora do normal. Quando você lê os evangelhos, você tem a oportunidade de ter esse momento, de se colocar no lugar, de fazer parte da história. E nós vamos passar aqui rapidinho por alguns momentos especiais. Nessa hora que Jesus chama eles
aparentemente largam ali tudo e tal e começam a seguir Jesus, mas em outros momentos, no dia a dia, imagino que eles passavam necessidade, passavam fome, ou passavam de novo pela casa ali de Pedro, por Cafarnaum. Jesus ficou muito em Cafarnaum. E eles pescaram outras vezes. E vem o relato que está lá em Lucas, quando, nós não precisamos ler exatamente, quando eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada, e Jesus vem e fala para eles lançarem a rede novamente, e Pedro é o que fala assim, se o Senhor está mandando, eu vou jogar a rede novamente. E então vem inúmeros peixes ali, e Jesus reforça novamente o mesmo propósito, ensinando dia após dia os discípulos, olha, doravante, de agora para frente, vocês não vão mais pescar não, com frequência não. Vocês vão realmente abandonar isso e vocês vão aprender de fato o que é ser pescadores de homens. Logo na sequência vem o primeiro envio dos discípulos para pregar nas cidades vizinhas ali, e aquela experiência que a gente conhece. Mas vamos citar algumas aqui que estão na sequência aqui no Evangelho de Mateus mesmo. Vá mais adiante, alguns momentos impressionantes, extraordinários que aconteceram na vida dos discípulos, mas de maneira especial ainda com Pedro. Qual que é o momento mais marcante que você lembra? Está em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Nós vamos ler do verso 25 ao 33, rapidinho. Uma leitura corrida aí. Mateus 14, do 25 ao 33. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre as águas, o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Que tremendo momento. E aí a gente começa a ler, né, e vai começando a conhecer mais da pessoa de Pedro, da impulsividade, do desejo, da vontade de se atirar em desafios. Aí, jovem, Pedro estava aí, como a gente viu, com cerca de 26, 25, 22 anos, não sei bem ao certo, mas jovem, ele largou tudo, ele começou a andar com Jesus, ele entendeu que aquilo era um chamado, era algo maravilhoso, e ele foi aprendendo mais e mais. E aqui ele fala assim, se é o Senhor, manda eu andar, ir te encontrar por sobre as águas. Ele não teve medo, ele não duvidou, e também ninguém pensou nisso, ele que pensou, né? Não, me manda ter e te encontrar andando sobre as águas. Jesus disse, vem.
Como tem sido o seu pedido, as suas orações para Deus? As nossas orações para Deus são o quê? Senhor, me ajude, me dê um emprego, me abençoa, isso e aquilo. Ah, Senhor, eu queria tanto isso que aquilo. Mas com esse pedido, fica o recado de Deus para você, que Deus quer que você seja mais ousado ao pedir coisas para Ele. Seja ousado, peça coisas maravilhosas para Deus, no sentido da fé e dos milagres, da conversão de pessoas. Mais adiante, nós vemos momentos delicados aí da vida de Pedro, né? Por exemplo, momentos de altos e baixos, né? No capítulo 16, Jesus pergunta: o que as pessoas estão dizendo de mim? Quem elas dizem que eu sou? Aí eles falaram ali, mas Pedro deu uma resposta diferente. O que Pedro falou? Capítulo 16, verso 16. É só virar a página aí. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, não foi você quem falou, foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus que falou através de você. Você entender que eu sou o Messias, que eu sou o enviado, o prometido da palavra de Deus, sou o cumprimento das profecias. Você está certo. E nesse relato, Jesus, ele estabelece uma responsabilidade. Jesus, ele destaca, não só Pedro, mas todos os discípulos, mas Pedro era o líder, Pedro era o mais velho, Pedro era aquele que tomava a frente, e Jesus coloca uma responsabilidade sobre ele. Jesus relembra que ele tinha um nome de pedra, mas que a rocha era Cristo, era ele. E sobre essa declaração, sobre essa fé, sobre esse desejo, sobre essa mensagem, sobre esse impulso de Pedro, de pregar o Evangelho, de comunicar que Cristo era o Messias, ele dá a autoridade para ele, fala assim, você deve ir e você deve anunciar o Evangelho e eu vou te dar as chaves. E alguns interpretam mal isso, ou exageram na interpretação, achando que era o Pedro mesmo, que agora a palavra de Pedro, a posição de Pedro, dava a ele poder para fazer o que ele bem entendesse. Não é nesse sentido. Enquanto ele estivesse fundamentado na rocha, na declaração que ele mesmo fez, na entrega que ele estava buscando, ele seria uma bênção, ele seria um pioneiro da igreja cristã, e realmente foi. Mas, logo na sequência, nós vemos o outro extremo, para demonstrar que realmente ele era uma pessoa comum, era um homem comum, imperfeito e falho. E Jesus começa a dizer ali, poucos versos à frente, que ele seria morto, que ele seria preso, traído. Mas o que Pedro fala? Verso 22 e 23. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas olha a resposta do Senhor, Jesus. Verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, pois tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha só, poucos momentos depois, Pedro se sentiu tão responsável, tão capaz, com aquele ímpeto dele. Jesus fala assim: eu vou ser traído, eu vou morrer. E Pedro fala assim: não, Senhor,
Não pode uma coisa dessa, não, não vai acontecer isso não. Para de falar assim, para de pensar dessa forma. Vamos caminhar por outro lado. Jesus fala, arreda-te, Satanás. Ele não tinha consciência ainda, não sabia do que ele estava falando. Assim como na história, né? Para as crianças, também está aqui no relato, Pedro fala assim, não, se todos te negarem, eu não vou te negar. E por fim, depois, todos os discípulos também falam, não, Senhor, nós não vamos te negar. Mas todos correm, fogem. E Pedro, de modo especial, ele fala, ele nega, ele chega a tentar xingar, para disfarçar como se ele não fosse um discípulo de Cristo. Mas, só para a gente relembrar, só para você pensar, como a vida pode ser realmente extraordinária aos pés de Jesus. Eu só vou citar alguns momentos aqui. Por exemplo, logo na sequência aqui, acontece a transfiguração, no capítulo 17. E é um momento tão lindo, tão maravilhoso, onde Moisés e Elias aparecem. Jesus é transfigurado diante dos discípulos. E quem toma a iniciativa e fala assim, Senhor, quer que eu faça uma tenda aqui? Eu não quero que vocês vão embora, não quero que esse momento acabe. Pedro. Se o Senhor quiser, a gente faz uma cabana aqui para você, uma para Moisés, uma para Elias. Para vocês ficarem aqui. Para a gente nunca mais sair daqui, para a gente estar sempre na sua presença. Mas, e naquele momento, ouve-se a voz do céu, a mesma voz que aconteceu no batismo, e a mesma frase que aconteceu no batismo de Jesus, e Pedro e os discípulos testemunham tudo isso, o extraordinário de Deus. Tremendo. Poucos versos depois, nós temos um relato de que chegam alguns homens e vieram cobrar impostos, e Jesus fala assim, não, a gente não teria a obrigatoriedade de pagar esse imposto, mas para que não haja confusão, vai lá, Pedro, no mar, joga a vara de anzol, e o primeiro peixe que você pescar, vai ter uma moeda lá, e aí você vem e paga o imposto. Que coisa incrível, tremendo. E Pedro foi, e assim aconteceu. Que coisa maravilhosa, tem tantas coisas. Na Santa Ceia, por exemplo, vamos mais adiante, Pedro é o que diz, Senhor, não lava meus pés. Jesus fala assim, não, eu preciso lavar seu pé. Aí ele fala, não, lava tudo então. Não, você já foi batizado. Precisa só reconfirmar e aprender esse novo símbolo que era a Santa Ceia. O lava-pés e o comer do pão e o beber do suco incontaminado. Que momento! E eles saem dali da ceia e vão para o Getsêmani, ali um momento de oração. Jesus chama Pedro, Tiago e João mais perto, assim como foi na transfiguração, e pede para eles orarem, e eles não conseguem orar por muito tempo, e Jesus vem e fala assim, mas nem por uma hora vocês conseguiram orar comigo, interceder por mim nesse momento. Os altos e baixos, quem sabe jovem, irmão, irmã, você pensa assim, você olha para você olha para a sua vida cristã e pense, não tem jeito para mim, eu não consigo fazer nada na igreja, eu não consigo evangelizar ninguém, eu sou muito inconstante, eu não consigo fazer minha meditação. Em um dos momentos, Jesus fala assim, Pedro,
quando você se converter, ao longo do ministério, enquanto Pedro estava andando com Jesus, em um certo momento Jesus falou assim: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, faça o seu trabalho de pastor, de cuidar das pessoas, de ser um pescador de homens. Nós precisamos viver a verdadeira conversão. Quando vivemos a verdadeira conversão, nada mais importa nesse mundo, nessa terra, nesse planeta, do que salvar pessoas, do que comunicar Jesus, do que ser uma testemunha viva. Passando mais adiante, e vamos para a última parte da mensagem, teríamos outros momentos, como o momento que ele corta a orelha do soldado ali, e Jesus coloca de volta a orelha e fala assim: Pedro, calma, você não entendeu ainda, não precisa disso. Jesus cola a orelha do soldado. O momento em que ele nega Jesus e existe o olhar de Jesus para Pedro. Meu irmão, minha irmã, se você está sentindo tão longe de Deus, sentindo remorso no coração, dizendo assim: eu não sou capaz de viver o cristianismo, lembre da história de Pedro também. Nesse momento, ele pensou isso, ele sentiu isso. Eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não consigo. Como que eu pude? Eu falei que não ia negar, eu neguei. Quantas vezes nós falamos: Senhor, não, agora eu vou ser firme, agora eu vou pregar o evangelho, agora eu vou ser fiel. E a gente cai. Mas o olhar de Jesus é um olhar de restauração, de salvação, de renovo. E nós poderíamos citar muitas coisas aqui, mas o tempo avança muito rápido. O último momento em que Pedro esteve na presença de Jesus foi quando ele viu Jesus subindo ao céu, retornando para o céu junto com os discípulos. Jesus é elevado e some da visão deles. Até esse momento, Pedro estava junto com Jesus, na companhia de Jesus. E ele andou com Jesus e desenvolveu a sua fé até um determinado ponto. Mas, daqui para frente, é Pedro vivendo o extraordinário pela fé em Jesus. Até esse momento ali da ascensão, a presença de Jesus gerava confiança, intrepidez, força, esperança, mas eles queriam um reino ali, eles queriam alguém, eles não estavam entendendo por completo. Mas desse momento para frente, eles passaram a seguir Jesus pela fé. Esse é o chamado de Jesus para você hoje. Nós não andamos com Jesus, nós não convivemos com Ele, mas pela fé na palavra, nós podemos viver o extraordinário, da mesma forma que Pedro viveu, amém? E o que Pedro viveu depois desse momento? Viveu em oração, junto com os discípulos, todos novos, todos jovens. Ei, jovem, nós estamos começando esse movimento aqui na nossa igreja, mas nós não podemos ficar satisfeitos com uma semana de oração. Nós temos que ter uma vida de oração, e nem satisfeito só com uma vida de oração, não. Uma vida de missão, uma vida de salvação, uma vida de milagres.
Nós temos aqui a vida de jovens aqui que são muitos milagres, verdadeiros milagres. Você deve contar esses milagres aos outros. E depois, Pedro vive momentos extraordinários. Pedro vive esse momento aqui, ó. Vamos lá em Atos, capítulo 2, que eu até li hoje aqui na reunião da liderança. Atos, capítulo 2, estamos terminando, caminhando para o final. Abra a sua Bíblia mais uma vez, em nome de Jesus. Ouça a palavra de Deus, ouça o chamado do Espírito Santo de Deus. Pedro viveu aqui o extraordinário, quando no capítulo 2, verso 1 a 4 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Que coisa tremenda. Depois desse momento, nós vemos o relato ali. O que Pedro viveu só pela fé em Jesus, pela entrega plena ao Senhor Jesus. Ele prega, ele fala às multidões reunidas ali na festa da Páscoa. E quase 3.000 pessoas são batizadas num só dia. Que tremendo. Mas não para por aí. Pedro continua anunciando, e as pessoas tentaram prender ele, mas não tinha motivo, eles foram soltos, e ele foi instruído, recebeu o sonho de Deus para pregar para todos os gentios, para ir para a terra dele, para ir para outras terras, para pregar o evangelho, para levar a mensagem de salvação a todo mundo. Não era só para os judeus, não era só para o povo de Israel, era para todos. Ele entendeu isso. Ele passou a curar, e diz aqui a palavra de Deus que em Atos capítulo 5, olha o extraordinário de Deus, verso 14 ao 16 fala assim, Atos 5, 14 ao 16: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. E afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando seus doentes e atormentados e de espíritos imundos, e todos eram curados. Que tremendo. Certa vez Pedro foi preso. Estava lá com correntes, preso lá na cadeia, na prisão. Mas a igreja estava orando. E o que aconteceu? Um anjo foi lá na cadeia. E quando o anjo chegou, falou assim: vem comigo, me siga. Caíram as correntes dos braços de Pedro. Jovem, qual que é a prisão que está te prendendo a esse mundo? Meu irmão, minha irmã, qual é a prisão que está te prendendo nesse mundo? Jesus envia o seu anjo, Deus envia o seu anjo, que é o próprio Cristo, para dizer assim: filho, filha, ei, saia dessa prisão, da sua vida comum, da sua vida simplória, e viva o extraordinário comigo, na minha presença, ao meu lado.
Onde estão os jovens que querem viver o extraordinário com Jesus? Jesus veio chamar você para viver o extraordinário com Ele. Eu sou o primeiro que quero viver o extraordinário com Deus. Primeira mensagem que eu fiz nessa igreja é que nós queremos viver os impossíveis de Deus. E nesse momento nós vamos ouvir um hino especial que vai falar do olhar de Jesus. Irmãos, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Esse é o momento de você falar com Deus e de você que quer viver o extraordinário de Deus. Vir até aqui na frente, vir até mais perto e dizer: Senhor, eu quero viver o extraordinário. Se Pedro, que era um homem comum, um pescador impetuoso, teve tantos erros, tanto sobe e desce, viveu isso, eu também quero, Senhor. Se você deseja, ao longo da música, vem aqui e nós vamos orar pelo extraordinário de Deus acontecendo na nossa vida. Podem vir, quem é o primeiro, a primeira, quem são os primeiros, podem vir, vamos ocupando tudo aqui, ó. Jesus olha para você e chama: filho, vem viver o extraordinário nas minhas mãos. Amém, glória a Deus. Tem muitos Pedros aqui. O Espírito Santo de Deus está à sua disposição. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você. É uma nova vida. Jesus que faz você querer vencer. É a motivação que vem dele. Pedro teve esse privilégio. Você quer dizer: Senhor, eu quero viver o extraordinário. Anunciar o teu nome. Ele cuida de mim. Seu amor é maior. Amém. Deus quer que você seja uma testemunha dele, falando do seu amor, do seu poder. Pedro fez o que fez porque pregou a Jesus, anunciou a volta de Jesus.
Louvado seja Deus, porque estamos aqui. E você pode achar tão simples, e realmente é. Mas é significativo você dar um passo em direção a Jesus. Você demonstrar. Jesus chama você para o compromisso do extraordinário. Porque você vai ficar parado na vida. Parado. Deus quer te fazer andar do lado dele. E se for preciso andar sobre as águas, fazer o extraordinário. O Espírito Santo de Deus tem dons a derramar sobre cada um aqui, cada jovem, cada irmão, cada irmã. Não é só uma mensagem, não é só mais um final de semana de oração. Não é só mais uma oportunidade que você teve para entregar a vida a Jesus, para ser batizado, para ser rebatizado. E você diz assim, não, acho que é mais para frente ainda. Não é depois. Você está brincando com Deus. Não brinque com as coisas sagradas de Deus. Você não sabe até quando você vai estar vivo. Você não sabe até quando você vai ter o desejo de voltar a Jesus, de viver o extraordinário de Deus. Se você não afirmar hoje, eu quero viver o extraordinário de Deus. Se você passar um dia, 2, 10, 20, dizendo assim, não sei se eu quero. Não, Senhor, depois eu vejo se eu vou querer viver. Quem sabe um dia você nunca mais vai ser despertado para a vontade de viver o extraordinário com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Você não está aqui para vir e voltar à igreja nos horários certinhos de culto. O culto atrasou, está difícil. O pregador falou muito. Não. Deus quer o extraordinário. Deus quer viver algo novo. E algo novo não se vive com um momentinho de oração, em casa, se der oração corriqueira. Algo novo se vive, vivendo o que Pedro viveu. Foi simples para ele? Foi fácil? Foi de uma hora para outra? Foi uma varinha de condão assim? Nós vimos que não foi. Ele era um simples pescador. Ao longo do ministério de Jesus, ele vendo tudo aquilo, Jesus falou assim, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. E quando ele realmente se converteu, principalmente no momento em que Jesus se encontra com ele depois da ressurreição, e Jesus pergunta 3 vezes para ele, insiste com ele, Pedro, você me ama? E ele pergunta de novo, Pedro, você me ama? E ele pergunta a 3ª vez, Pedro, você me ama? Tudo tinha um propósito. Mas em todos os momentos Pedro largou o barco, Pedro se arrependeu, Pedro foi. E por isso nós temos essa história aqui para contar. Por isso ele viveu o extraordinário de Deus. Porque em todo apelo ele ia. Não tinha vergonha. Não tinha medo. Porque em todo convite para a missão ele ia. Em todo momento ele queria estar lá. Jesus quer que você viva esse extraordinário também. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, o Senhor é todo poderoso. Nós somos teus filhos, criados para ser imagem e semelhança do Senhor. O Senhor tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. Pai, eu te louvo por todos esses irmãos, irmãs, por todos esses jovens que querem viver o extraordinário do Senhor. Pai, que o Senhor abençoe a todos que aqui estão.
Mesmo se por algum motivo estamos paralisados, com medo, com dúvida, com remorso no coração, Pedro é um exemplo para todos nós, para todas as situações que vivemos na vida. Se nos sentimos incapazes, frágeis, inaptos, o Senhor é quem nos capacita. Se nos sentimos perdidos, caídos no chão, o Senhor é quem nos levanta. O Senhor é quem ouve a nossa oração: Senhor, salva-me. E o Senhor imediatamente nos ouve a oração e nos salva. O Senhor nos concede o Santo Espírito. O Senhor nos deu a mesma promessa que Pedro: a todo o que pedir eu vou dar. E Pedro perseverou em oração, pediu, assim como juntamente com os discípulos, e eles viveram o extraordinário de Deus. E Pedro viveu muito extraordinário na pregação do Evangelho, e foi martirizado, foi também morto por causa do Evangelho. Pai, nos capacite, derrame sobre esta igreja, sobre estes jovens, sobre os teus filhos, a coragem, a intrepidez, o desejo de pregar. Cura as nossas feridas e nos dê uma vida nova. Que todos aqueles que precisam ser batizados, Pai, que não hesitem, que se preparem o mais rápido possível. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Diga para o seu irmão: quero viver o extraordinário de Deus junto com você.